Você está tentando controlar tudo e é por isso que a sua vida não anda. E eu cometi esse erro no passado. Eu tentei fazer tudo do meu jeito, mas nada fluiu, nada aconteceu. E ainda me afastei de Jesus. Mas depois que eu entreguei o meu caminho nas mãos dele, depois que eu parei de eu mesmo tentar fazer do meu jeito e controlar o processo, controlar o meu propósito, as portas começaram a se abrir. E nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu era um cara que queria ficar rico. Eu queria ficar rico. E eu entendo a sua ansiedade, o seu querer resultado rápido, o seu você querer se comparar com os outros. E eu fui exatamente assim. Eu queria dinheiro, eu queria bens materiais, mesmo convertido a Jesus. Jesus, naquela época, ele foi a consequência de eu querer o sucesso, ou seja, eu primeiro queria o sucesso e depois eu me converti para quê? Para que as coisas começassem a dar certo na minha vida. E o que aconteceu disso? Eu tentei por 2 anos, gastando dinheiro, gastando tempo, acabando com a minha saúde porque eu dormia tarde todos os dias, trabalhando, juntando dinheiro, investindo em tráfego pago, e eu não consegui. Jesus fechou portas. E o que a gente acha quando isso acontece? A gente acha que Jesus esqueceu de nós, mas na verdade ele estava dando uma lição em mim. E eu tinha dito que eu entreguei a minha vida para Jesus. E você diz que você entregou a sua vida para Jesus, mas você continua fazendo do seu jeito. Eu era teimoso. E eu também era assim. Né? Você provavelmente está sendo assim hoje. Eu cheguei a deixar de passar tempo com meus amigos e família para tentar ficar rico, para dar certo, para ganhar dinheiro, entende? O dinheiro basicamente subiu a minha cabeça ao nível de ganância. Eu era mão fechada e ganancioso, totalmente ganancioso. Até que há 3 meses atrás eu já não estava aguentando mais. Eu já tinha gastado mais de 10 mil reais nos últimos anos. Tentando investir em tráfego pago, tentando conseguir retorno, mas eu não conseguia. Jesus realmente fechou as portas da minha vida. E provavelmente se isso acontecesse, se eu tivesse dado certo, eu teria me afastado dele. Eu falei, Jesus, eu desisto, eu não quero mais, eu não vou tentar mais. Faça conforme a sua vontade. Eu te entrego o controle da minha vida. E o que Jesus fez? Eu tinha os últimos 300 reais. Né? E eu estava pensando, será que eu invisto esse dinheiro em tráfego pago, tento, ou eu faço outra coisa? Eu perguntei para Jesus, e sabe o que ele falou para mim? Pegue esses 300 reais, você vai comprar uma mesa nova, você vai comprar um microfone, e você vai montar um setup, porque você vai gravar vídeo pro YouTube falando de mim. Você vai falar de mim. E foi isso que aconteceu. Há 3 meses atrás, eu criei esse canal, e Jesus me deu um direcionamento. Jesus me deu uma missão, que é falar dele através da internet. E aí, depois que eu entreguei meu caminho a ele, ele me mostrou qual é o meu real propósito, que é falar dele através da internet. Mas isso demorou muito. Há muito tempo atrás, lá quando eu comecei, eu já pensava que era um canal. Só que eu era teimoso, eu não queria, eu tinha medo de aparecer, medo dos meus amigos me verem aqui, vergonha. Mas eu percebi que ninguém liga, sabe? E olha que depois que como eu criei o canal, minha vida mudou drasticamente. A minha disciplina mudou. Eu comecei a acordar mais cedo, eu comecei a ter mais vontade, eu comecei a ser mais feliz porque eu tinha um peso nas minhas costas de, preciso ficar rico antes do 18. Hoje eu tenho 18, eu não estou nem perto de ficar rico. E eu comecei nos 15 anos, né? Eu tentei, não consegui. Jesus não deixou. E eu tô aqui na caminhada, fazendo todos os dias. E é isso que você deve fazer, assim como está escrito em Provérbios 20, 24. Os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho?
como você quer entender o seu caminho sem Jesus? E como eu queria entender o meu caminho sem Jesus? Meu caminho não tinha Jesus. Eu só estava fazendo lá, tentando, e deixando Jesus de lado. Eu não orava, eu falava palavrão, fazia um monte de coisa. Só queria dinheiro. Eu tentava enganar Jesus. Eu colocava, Jesus, eu quero ficar rico para ajudar os mendigos. Eu falava isso, mas na real eu queria ficar rico para comprar tudo que eu queria, tudo que eu sempre quis. Mas o que aconteceu? Jesus fechou a porta. Mas ele abriu uma nova oportunidade para mim. Não de ficar rico, mas de falar dele, de iniciar um novo projeto, mas com um real propósito. Porque o meu propósito nesse canal é te aproximar mais de Jesus. Te aproximar mais de Jesus. E eu estou um cara totalmente diferente do cara que eu era 3 meses atrás. Quando eu estava lá tentando ficar rico. Eu estava lá com planos mirabolantes na cabeça. Hoje eu entendo que o meu real propósito é estar aqui e que Jesus está no centro de tudo. Entende? E eu sinto a real felicidade, a real paz de Jesus no meu coração. Então, irmão, entregue seu caminho nas mãos de Jesus. Comente aqui abaixo. Eu entrego o meu caminho nas suas mãos, Jesus. E você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Jesus abençoe você que chegou até aqui e que a sua vida seja repleta de sabedoria do caminho certo do Senhor Jesus. Amém? Jesus te abençoe.